Pois é, deputado, queria pedir uma avaliação sobre o resultado do julgamento. Pude acompanhar manifestações de vários parlamentares da direita e da centro-direita. Muitos indicavam que o resultado não foi surpreendente, foi exatamente aquilo que todos esperavam, mas agora muitos desafios pela frente, né? Principalmente quando a gente fala do projeto de lei da anistia, mas também gostaria que o senhor considerasse se, para avançar com o projeto de lei da anistia, há necessidade de aprovar, por exemplo, fim do foro privilegiado e a PEC da blindagem. Há algumas semanas falava-se na condicionante, né? Só votaríamos o PL da anistia se conseguirmos aprovar essas outras matérias. Queria te ouvir. Bem-vindo. Obrigado. O problema é se confundir as matérias. Existe um problema muito maior, que é o problema de segurança jurídica. O próprio julgamento do primeiro grupo, do grupo que se diz organizador do golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, é muito ruim o precedente que se criou. Se julgou pessoas que, sem lei que defina exatamente os fatos correspondentes ao tipo penal. A lei entrou em vigor lá em janeiro de 22 e os fatos narrados na denúncia são anteriores. Não tem grave ameaça e violência, não houve deposição de qualquer governo constituído, sequer tentativa, porque o governo constituído já era o do presidente Lula. Não existe um encaixe perfeito da norma com os fatos, inclusive se eles acaso fossem realmente provados na denúncia. Esses pontos foram muito bem explorados e longamente explorados lá no voto do ministro Fux. Paralelo a isso, existe o poder legislativo, que existe um poder, uma atribuição lá na Constituição. E na Constituição, lá no artigo 48, diz que quem confere anistia é o Congresso Nacional. Qual é o problema dessa insegurança jurídica que nós estamos vivendo no Brasil? É que o STF acaba interpretando a norma, interpretando a Constituição e o conjunto como bem-querer. Alguns ministros, no julgamento desse caso, inclusive já se manifestaram sobre a própria anistia, se acaso irão apreciá-la no futuro, ou seja, violando mais uma regra de direito que diz que o juiz só se manifesta nos autos e quando chega para ele no momento da apreciação. E lá na Constituição Federal diz que cabe sim anistia, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, e a exceção não consta nenhum dos crimes pelos quais esse grupo foi condenado. Isso é somente para casos de terrorismo, crimes hediondos, tortura, tráfico, enfim, não trata dos crimes em que ele foi condenado. Então o Congresso sim pode decretar a anistia e isso é sim constitucional. Mas infelizmente ao menos um, ou se eu não me engano, 2 ministros já se manifestaram de forma contrária. O Congresso, para quem ama, acredita na democracia brasileira, e que não é só uma democracia relativa, deveria respeitar a vontade dos representantes eleitos da população, que é o Congresso Nacional. As forças políticas lá desse Congresso, elas desejam coisas diferentes. E é normal fazer uma coisa que se chama lowgrolling. Lowgrolling é a troca de favores dentro da política. É o vulgo vota no meu que eu voto no teu. Então, de fato, existe esse desejo de aprovar uma outra PEC para proteger as prerrogativas dos deputados, uma outra alteração do foro privilegiado, que não tem consenso, e também a PEC da anistia. Então, esse conjunto de alterações, acaso haja uma maioria que aceite ceder para que seja aprovado o seu interesse, votando o interesse do próprio, isso acaba sendo votado. Lembrando que há 2 semanas atrás, quase foi para a pauta a PEC chamada de PEC da blindagem ou PEC da defesa da prerrogativa. Lembrando aqui que não tem texto definitivo, não tem um relatório final de como será esse texto. Então, não dá para dizer agora se é bom, se é ruim, ou se é só uma defesa das prerrogativas, ou se realmente é uma
PEC de defesa ou blindagem de político vagabundo, corrupto. Então, esse texto, infelizmente, é preciso esperar para que ele seja definitivo e ser feita uma análise posterior. Gilson Marques, deputado federal do Partido Novo, conversando ao vivo com a gente. Deputado, eu peço licença. O Luiz Augusto Durso, advogado, fará a próxima pergunta. Com você, Durso. Boa tarde, deputado. Prazer recebê-lo na programação da Jovem Pan. Deputado, do ponto de vista de viabilidade política, para passar algum tipo de projeto que realmente seja focado na anistia, esse projeto ele deve anistiar as figuras que estavam no dia 8 de janeiro, as figuras que estavam no dia 8, mais esses que recentemente, agora na última semana, foram julgados junto com o Bolsonaro, só as figuras que foram agora na última semana julgados. Como que, por viabilidade política, seria melhor um projeto nesse sentido? Segmentá-los ou colocar todos esses envolvidos na expectativa de conseguir uma votação para aprovação? A sensação que se tem dentro do Congresso, e até existe essa tese defendida por muitos, é que vamos anistiar somente os presos do dia 8. O problema... me deu um problema aqui. Não. O problema de só anistiar os presos do dia 8 é que não vejo uma viabilidade jurídica. Como é que você vai dizer que esse crime ou esses fatos, ou a abolição, ou a tentativa de golpe de Estado, vai ser anistiado só um e não os outros? Pense em qualquer crime. Pense num estupro coletivo. Pense num assassinato em grande escala de várias pessoas. Como que você vai pensar determinadas pessoas de um mesmo crime, sendo que todo o histórico construído pela própria PGR, desde 2021, conta uma sequência de diversos fatos que, conforme eles, constituem o mesmo crime. Então, honestamente, eu não vejo viabilidade jurídica de escolher quem vai ser anistiado ou não. Lembrando aqui que uma lei, ela se caracteriza pela impessoalidade. Você não pode, eu vou anistiar determinado fato, porém com exceção de tal pessoa. Isso não existe. Porém, a viabilidade política seria nesse sentido. As pessoas, ou alguns, odeiam de morte, alguns partidos odeiam de morte o ex-presidente Bolsonaro. Então, alguns dizem, eu até aceito fazer a anistia, sem que seja o Bolsonaro beneficiado. Aí eu pergunto, vai estar escrito isso na lei? É muito estranho. Agora, deputado, nosso tempo está se encerrando, mas ainda dá para tratar rapidamente de uma última questão. De olho em 2026, os partidos naturalmente fazem cálculos e avaliam o cenário para escolher talvez o melhor nome para disputar o pleito em 26. O que é preciso considerar com a condenação de Jair Bolsonaro? As estratégias dos partidos de direita e de centro-direita mudam demais? Queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre os desafios para 26, uma vez que Jair Bolsonaro foi condenado. 1 minuto e meio, por gentileza. Obrigado. Eu não acredito que muda, não. É um fato que todos já conheciam a condenação dele. Era dado como certo. O que me estranha é essa demora para os partidos e para os nomes se colocarem numa posição de pré-candidato de uma forma mais ostensiva. É preciso, se, por exemplo, o Tarcísio, se o Caiado, se o Zema, se o Ratinho Júnior, que são os nomes que estão aí em cima da mesa, de fato se ponham como pré-candidatos viáveis e, principalmente, se unem. No sentido de que precisam ir à imprensa, precisam viajar ao Brasil, precisam contratar marketing, precisam ir atrás de doação, porque hoje poucos são os candidatos, não existe um consenso. Alguns candidatos se dizem candidatos, mas o partido não ratificou. Então, nós temos aí 11 meses para a próxima campanha eleitoral, que é uma janela de oportunidade muito curta e importante. Então, acho que não muda nada, infelizmente ou felizmente, o fato dele definitivamente ser preso. O que muda é que talvez acelere esse processo que todo mundo deseja, para que todo mundo comece a se coçar para de verdade iniciar uma pré-campanha eleitoral.